Senhor Deus soberano, neste instante me coloco diante de Ti com o coração rendido, consciente de que a minha batalha não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que operam no invisível. Por isso, conforme está escrito em Efésios 6, eu não atravesso este dia, esta noite ou esta fase da minha vida sem cobertura espiritual. Pela fé, tomo sobre mim toda a armadura de Deus. Pai, ajusto em mim o cinturão da verdade, para que nenhuma mentira encontre espaço na minha mente. Toda confusão, toda dúvida e toda voz que tenta distorcer a Tua palavra perdem força agora. Que a Tua verdade conduza meus pensamentos, decisões e emoções. Revisto-me da couraça da justiça e afirmo que não sou definido pelos erros do passado, nem pelas acusações que tentam me travar. A justiça que me cobre vem de Cristo, e por isso nenhuma condenação prevalece contra mim. Onde houver tentativa de ferir meu coração, declaro proteção do alto. Calço meus pés com o evangelho da paz, e mesmo em meio às lutas, recebo a paz que ultrapassa todo entendimento. Que a ansiedade, o medo do amanhã e toda inquietação sejam silenciados. Que a paz do Senhor governe minha casa, minha família e tudo ao meu redor. Tomo o escudo da fé e, com ele, apago todos os dardos inflamados do maligno, desânimo, tristeza profunda, pensamentos de derrota, palavras negativas lançadas contra mim. Nenhuma dessas setas prosperará, pois minha fé está firmada no Deus que jamais falha. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele, você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Pai, coloco sobre mim o capacete da salvação, guardando minha mente. Protege meus pensamentos. Livra-me de ciclos de autossabotagem e de memórias dolorosas que tentam me prender ao passado. Que a certeza da salvação renove minha esperança e me mantenha firme, mesmo quando o cenário parecer adverso. Seguro a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e declaro que cada promessa se cumpre em minha vida. Onde há silêncio, Tua palavra se manifesta. Onde existe desordem, ela estabelece ordem. Onde há morte, ela libera a vida. Senhor, como ensina Efésios 6, oro em todo o tempo no Espírito, porque sei que o inimigo teme um cristão vigilante, que ora e permanece de pé. Por isso não desisto, não me calo e não abandono o lugar da oração. Mesmo cansado, ferido ou sem compreender tudo, escolho continuar orando. Coloco diante de Ti minhas lutas escondidas, as batalhas internas, os medos não confessados e as lágrimas silenciosas. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Visita essas áreas agora e fortalece o que está fragilizado. Pai, intercedo também pela minha família, pelos meus projetos e pelo meu chamado. Que toda estratégia contrária à minha vida seja frustrada. Que portas fechadas por ataques espirituais sejam reabertas pelo Teu poder. Que todo atraso causado pelo medo seja quebrado. Declaro que esta oração é mais do que palavras, é um posicionamento espiritual. Levanto-me consciente de quem sou em Deus, entendendo que a vitória não vem da força humana, mas da total dependência do Senhor. Enquanto permaneço em oração, percebo que algo se move no mundo espiritual, que cadeias se rompem e que alinhamentos estão acontecendo. Mesmo que meus olhos ainda não vejam, minha fé afirma que já está em andamento, pois quando oramos segundo Tua palavra, o inimigo perde território. Continuo diante de Ti em vigilância, com o coração atento, porque sei que ainda há mais a ser liberado.
Há profundidade a ser alcançada, áreas a serem tocadas e batalhas a serem enfrentadas no secreto. Por isso permaneço em oração, aguardando tua direção, teu mover e teus comandos espirituais. Senhor, fico na tua presença porque entendo que oração não é algo superficial, mas um campo de batalha espiritual. Enquanto falo contigo, sinto teu espírito me conduzindo a níveis mais profundos, a tratar raízes que muitas vezes tentei ignorar. Pai, visita as partes da minha alma feridas por rejeições, traições e palavras duras que ficaram marcadas. Muitas dores escondi atrás de sorrisos e aparente força, mas diante de ti não preciso fingir. Tua palavra declara que o Senhor cura os quebrantados de coração, e essa cura eu peço agora. Declaro que toda opressão espiritual disfarçada de cansaço extremo, desânimo constante ou falta de motivação está sendo exposta e quebrada. Recuso viver no automático. Recuso apenas sobreviver quando fui chamado para viver em plenitude. Que toda névoa espiritual se dissipe. Pai, fortalece meu espírito para que eu não desista no meio do processo. Muitas vezes a batalha se intensifica porque estou próximo de um avanço. Dá-me discernimento para entender que ataques não significam derrota, mas que algo está prestes a mudar. Oro também pela minha mente para que pensamentos repetitivos de fracasso, incapacidade ou comparação sejam calados. Rejeito toda a mentalidade de escassez e toda visão limitada que tenta me convencer de que não conseguirei. Recebo a mente de Cristo, alinhada ao céu e firmada na verdade. Que o teu Espírito me ensine a vigiar minhas palavras, pois vida e morte estão no poder da língua, e minhas decisões, porque escolhas pequenas constroem destinos grandes. Ensina-me a observar minhas companhias, pois nem todos que caminham ao meu lado estão alinhados com o propósito que tens para mim. Pai, levanto agora um clamor direto contra toda distração espiritual, contra tudo que tenta roubar meu tempo contigo, minha sensibilidade à tua voz e minha fome pela tua presença. Que eu não troque o essencial pelo urgente, nem o eterno pelo passageiro. Declaro que minha casa pertence ao Senhor. Onde houver conflito, que entre a tua paz. Onde houver um silêncio pesado, que tua presença se manifeste. Onde existirem palavras duras, que o teu amor restaure. Que teus anjos guardem minha família ao redor. Fortalece-me para suportar o dia mau, como ensina Efésios 6, e depois de ter feito tudo, continuar firme. Não desejo apenas vitórias momentâneas, mas constância espiritual. Dá-me maturidade para sustentar as bênçãos que estás confiando a mim. Também apresento diante de ti o meu chamado. Dissipa toda a confusão a respeito dele. Frustra qualquer tentativa de me fazer duvidar do que já confirmaste. Reacende dons adormecidos, revive sonhos enfraquecidos e fortalece a chama que quase se apagou. Enquanto sigo em oração, percebo que ainda há áreas que teu Espírito deseja alcançar, decisões a serem entregues, pesos a serem deixados aos teus pés. Não quero agir com pressa. Permanecer na tua presença é minha maior defesa contra o inimigo. Por isso continuo aqui, atento e disponível, disposto a ouvir e obedecer, consciente de que esta oração não terminou, apenas aprofundou. O céu continua se movendo, alinhamentos espirituais continuam acontecendo, batalhas ainda estão sendo enfrentadas no secreto. Permaneço neste lugar de rendição porque entendo que oração verdadeira não é apressada. Ela insiste, aprofunda e permanece até que o coração esteja alinhado com o céu. Diante de ti, peço, remove toda resistência interna que tenta me afastar da tua vontade. Quebranta-me por completo para que nada em mim se oponha ao teu agir. Visita as áreas onde me acomodei espiritualmente, onde a fé se tornou automática e a oração perdeu intensidade.
Sopra teu espírito sobre esses lugares e restaura o primeiro amor, a paixão pela tua presença e a sensibilidade para reconhecer tua voz quando falas e direcionas. Declaro que toda estratégia oculta para me confundir, dividir interiormente ou me fazer desistir silenciosamente está sendo exposta. Nenhuma armadilha permanecerá escondida. Todo padrão que não vem de ti está sendo quebrado pela autoridade do nome de Jesus. Entrego também as expectativas frustradas, orações que ainda não se cumpriram, promessas que parecem atrasadas, sonhos guardados por medo de nova decepção. Cura minha impaciência e ensina-me a confiar no teu tempo, mesmo quando o silêncio parece mais alto. Recebo força para continuar avançando sem depender de aplausos ou reconhecimento. Que minha segurança esteja na tua voz e não na aprovação das pessoas. Ensina-me a viver pela fé e não pelo que os olhos enxergam. Guarda meus olhos de distrações que não edificam. Protege meus ouvidos de palavras que enfraquecem minha fé. Preserva meu coração para que não se endureça por causa das decepções. Quero permanecer sensível, ensinável e totalmente dependente de ti. Repreendo todo medo disfarçado de prudência e toda dúvida mascarada de lógica. Nada que tente impedir minha obediência terá força. Escolho confiar mesmo sem compreender tudo, porque reconheço que tu permaneces no controle. Fortalece minha perseverança. Ensina-me a continuar quando a vontade for parar, a permanecer quando tudo parecer pesado, a orar mesmo quando faltarem palavras, pois sei que o Senhor entende até os gemidos mais profundos. Que tua presença seja mais real do que qualquer circunstância. Dá-me discernimento para entender quando uma porta se fecha por proteção e quando se fecha por oposição espiritual. Concede-me sabedoria para não forçar caminhos que não vêm de ti e coragem para avançar quando tua direção for clara. Enquanto sigo nesta oração, coloco diante de ti decisões relevantes que ainda estão indefinidas, caminhos que necessitam de direção segura e escolhas capazes de mudar o rumo da minha história. Não quero decidir por conta própria, nem agir por impulso ou repetir erros do passado. Fala comigo com clareza, no tempo exato. Senhor, reconheço que há níveis mais profundos sendo trabalhados agora, lembranças sendo alcançadas, pensamentos sendo reorganizados, fortalezas sendo derrubadas. Por isso, não encerro este momento. Permaneço atento e rendido, pois ainda há liberações a acontecer, batalhas a vencer no secreto e declarações a fazer no mundo espiritual. Continuo orando, vigiando e ouvindo. Permaneço nesse lugar de entrega, porque entendo que, enquanto oro, tu operas em áreas que não consigo ver. Ajustes estão acontecendo no invisível. Resistências estão sendo quebradas e novos caminhos estão sendo preparados. Não tenho pressa, escolho permanecer. Pai, toca agora as áreas onde o desgaste espiritual tentou criar morada. Aquela voz interna que diz: já lutei demais, já esperei demais. Renova minhas forças como as da águia, que eu não dependa do meu próprio esforço, mas da sustentação do teu espírito, pois quem espera no Senhor não é envergonhado. Apresento-te todo o peso emocional que carrego, pressões ocultas, responsabilidades que sobrecarregam e expectativas acima das minhas forças. Deposito tudo aos teus pés, confiando que teu jugo é suave e teu fardo é leve. Se houver em mim qualquer raiz de amargura, frustração ou incredulidade silenciosa, arranca agora. Não quero ser guiado por feridas antigas, mas responder pela fé. Declaro que toda voz interior que tenta me acusar ou me diminuir está sendo silenciada. Escolho ouvir apenas a tua voz, que a confusão dê lugar à clareza espiritual e que a instabilidade seja substituída pela tua paz. Ensina-me a discernir o momento de falar e o momento de calar, de avançar e de esperar.
Livra-me tanto da precipitação quanto da paralisia por medo. Ajusta meu passo ao teu, pois fora do teu tempo até boas intenções se tornam equívocos. Repreendo todo ciclo repetitivo que não procede de ti. Padrões que se repetem, quedas previsíveis, situações que insistem em retornar. Declaro rompimento sobre tudo que não foi autorizado pelo céu. Guarda-me dos ataques sutis, daqueles que chegam como distração e não como tempestade. Preserva meu coração sensível, minha fé ativa e minha vigilância constante. Que o Espírito Santo governe minhas emoções para que não sejam elas a decidir por mim. Que minhas ações nasçam de convicção e não de impulso. Que eu haja pela identidade que tenho em Cristo e não por carência. Continuando em oração, apresento áreas da minha vida que precisam de alinhamento. Relacionamentos que requerem cura ou limites. Projetos que necessitam confirmação. Portas que precisam ser encerradas para que outras se abram. Sei que ao orar, conforme Efésios 6, algo se move no mundo espiritual. O inimigo perde espaço, fortalezas caem e mentiras são expostas. Por isso sigo firme, certo de que esta oração produz fruto. Mesmo em silêncio interior, percebo que ainda há instruções a receber e áreas a tratar. Não encerro este momento, pois sei que continuas falando, agindo e conduzindo. Permaneço dependente de ti, consciente de que ficar na tua presença já é um ato de guerra espiritual. Enquanto permaneço, o inimigo recua. Enquanto insisto, o céu se manifesta. Enquanto não desisto, o invisível é rearranjado a meu favor. Fortalece minha sensibilidade para discernir o que vem de ti e o que apenas distrai. Nem toda porta aberta é sinal de aprovação. Nem todo fechamento significa derrota. Dá-me visão espiritual e um coração submisso para aceitar tua direção, mesmo quando confronta minhas vontades. Apresento também os dias em que minha fé pareceu pequena, as orações sem força e os momentos em que pensei em desistir. Nada disso te surpreende. Ainda assim, tu me sustentas e continuas trabalhando em mim. Visita o lugar das decisões adiadas e das atitudes evitadas. Concede-me coragem para obedecer integralmente. Que eu não negocie princípios por conforto, nem adie obediência por medo. Declaro que toda prisão emocional disfarçada de normalidade está sendo rompida. Tristezas crônicas, culpas ocultas e sentimentos de inadequação perdem autoridade sobre mim. Não aceitarei viver preso a versões antigas quando estás me chamando para um novo nível. Senhor, realinha minha identidade. Que eu não me enxergue abaixo do que sou em ti, nem acima do que devo ser. Livra-me tanto do orgulho espiritual, quanto de uma falsa humildade que me paralisa. Ensina-me a andar em equilíbrio, exercendo autoridade com total dependência de ti. Levanto agora uma oração contra tudo que tenta atingir minha constância, contra qualquer força que me faça começar com intensidade e parar no meio do caminho. Declaro que terei perseverança para concluir o que me confiaste. Não serei alguém que abandona processos, mas alguém que permanece até completar a missão. Pai, protege meu coração da frieza espiritual. Não permitas que eu me acostume com tua presença a ponto de perder o temor. Que cada momento contigo seja santo, que cada oração seja um encontro verdadeiro e não apenas palavras repetidas sem vida. Enquanto sigo orando, entrego as expectativas humanas que coloquei sobre mim e sobre outros, pesos que nunca me designaste carregar. Escolho descansar na tua fidelidade, mesmo quando as respostas ainda não estão claras e o caminho parece em construção. Sei que há áreas sendo trabalhadas agora que exigirão atitudes concretas, decisões firmes e mudanças reais. Não quero apenas sentir tua presença, quero viver coerente com ela. Revela no tempo certo o próximo passo, a próxima decisão e aquilo que preciso renunciar. Permaneço em oração,
consciente de que Efésios 6 não é apenas um trecho das Escrituras, mas um modo de viver. Por isso, continuo vigilante, sensível e atento, sabendo que ainda há declarações a fazer, resistências a derrubar e profundidades a alcançar. Fico diante de ti sem pressa, sem encerrar este momento antes do tempo, porque sei que tua voz ainda conduz, ensina e revela em níveis mais profundos. Chego a este ponto final entendendo que nada do que foi dito se perdeu. Cada palavra liberada produziu impacto no mundo espiritual. Cada declaração de fé ultrapassou o que meus olhos conseguem perceber. Não termino esta oração como algo comum, mas como quem sela uma postura espiritual. Pai, agradeço porque enquanto eu orava, tu agias. Enquanto eu declarava, tu organizavas. Enquanto eu permanecia, tu me fortalecias. Ainda que nem todas as respostas estejam visíveis, confio que já estão sendo encaminhadas, pois és fiel para cumprir o que prometes. Declaro que me levanto diferente de quando comecei, mais firme, mais consciente e espiritualmente protegido. A armadura permanece sobre mim. A vigilância continua ativa e a fé segue posicionada. Nada do que foi estabelecido aqui será perdido, pois está fundamentado na tua palavra. Guarda tudo o que foi tratado neste tempo, que nenhuma distração sufoque a semente plantada. Que eu continue vivendo em oração, vigilância e obediência, mesmo após este momento. Proclamo que este tempo não alcançou apenas a mim, mas todos que estão ouvindo ou lendo. Que cada pessoa conectada receba fortalecimento. Que correntes sejam rompidas, mentes renovadas e corações restaurados. Que o cansado encontre descanso, o confuso receba direção, o ferido seja curado e o fraco seja fortalecido. Que teu Espírito continue operando mesmo depois que estas palavras cessarem. E antes de encerrar, faço um convite. Se esta oração falou ao seu coração e você percebeu Deus tratando áreas profundas, não guarde isso apenas para si. Transforme sua fé em testemunho. Deixe um comentário agora. Escreva uma palavra de fé, apresente um pedido de oração ou declare: eu me revisto da armadura de Deus. Seu posicionamento pode encorajar outros que enfrentam batalhas semelhantes. Ao comentar, você não está apenas interagindo, mas assumindo uma postura espiritual. Está afirmando que não ficará calado, que não desistirá e que permanecerá firme. Enquanto você escreve, declaro que o Espírito Santo continua agindo, fortalecendo e direcionando. Esta oração se encerra em palavras, mas prossegue na sua rotina, na sua caminhada com Deus e nas suas decisões diárias. Permaneça atento, permaneça orando, permaneça revestido, porque a batalha continua e o Senhor ainda tem mais para revelar. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.